Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero deixar, nesse dia 17/4/2020, sexta-feira, quero deixar essa palavra aqui para os meus irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e nos seus versos a seguir, nós vamos meditar aqui, quando o Senhor Jesus vem nos trazendo essa revelação de Davi, quando ele mata Golias. Ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Aqui, meus irmãos, nós vemos nessa passagem da Bíblia, a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, seu capítulo 17, uma revelação de Deus para os dias de hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, dias em que muitos estão confusos, amedrontados, assustados, perplexos, até mesmo se sentindo desamparados. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, além dela ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, ela é a verdade. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu creio que através dessa palavra, nesse dia de hoje, o Senhor ele quer trazer a libertação. Porque em Efésios 6, nos seus versos a seguir, do 10 ali, a gente observa que o Senhor fala sobre as armaduras de Deus. Nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E que não temos que lutar nem contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, as potestades. Estar firme. O Senhor ele fala: havendo feito tudo, ficai firme. E tudo isso, em Efésios 6, dos seus versos 10 adiante, diz que para que nós possamos suportar os dias maus, nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus. Então, se os irmãos pegarem ali e meditar, eu estava meditando hoje pela manhã nessa palavra de Efésios, e agora eu estava ali, o Senhor falou essa palavra comigo de Davi. Aí juntei uma palavra com a outra, e o Senhor ali foi dando essa revelação e falando comigo, e falando com a minha alma, e trazendo para mim que é o que está acontecendo no dia de hoje. A gente está sabendo, meus irmãos, que está se cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus está se cumprindo. Tudo que o Senhor Jesus disse nos últimos dias, sobre os últimos tempos, que haveria de acontecer, está acontecendo. E o Senhor Jesus, ele disse que não é para nós se espantar. Causa espanto, causa terror, causa medo. Mas aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, aquele que serve ao Senhor Jesus Cristo, ele tem que apenas olhar e estar preparado. Porque a hora que a trombeta tocar, está pronto. Tá aviado, tá revestido, tá pronto. E o que vier, a gente sabe que o Senhor não perde o controle. Por essa palavra que nós vemos, Davi, meus irmãos, ele não tinha valor para muitos. Ele não tinha valor para o exército. Ele não tinha valor para Saul. Ele não tinha valor nem para Samuel. Ele não tinha valor para o seu pai, para os seus irmãos. Muitas das vezes nós olhamos de um lado para o outro, olhamos procurando quem dá valor, quem dá aquilo que eu preciso, quem reconhece, quem me olha com um olhar de misericórdia, quem me olha com um olhar de amor, com um olhar de valor, não encontra. Mas Davi, meus irmãos, ele não olhou para isso. Ele estava ali no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Ninguém estava vendo o que Davi estava passando. Ninguém estava vendo se Davi estava com fome, estava com frio, estava com medo. Se Davi estava carente.
Se Davi sentia tristeza ou alegria, solidão, o que Davi sentia? Porque ali nós vemos que no campo tem várias estações. Como no dia de hoje, por exemplo, amanheceu um friozinho, um vento gelado, de repente começou a sair um solzinho, de repente mudou, fez frio novamente, tá até agora frio. Dia 17/4/2020. Porém, a qualquer momento o sol pode aparecer novamente. E essas são as variações do clima. Davi estava no campo cuidando das ovelhas, de repente está o sol, de repente o tempo muda, de repente chove, de repente faz frio, de repente muda de novo, faz sol de novo. E esse mesmo Davi estava para o que der e vier, cuidando das ovelhas, guiando elas nas pastagens, guiando elas até o ribeiro de água, guiando elas por um caminho pastoso, guiando elas e corrigindo elas. A sua vara, o seu cajado na sua mão, a sua funda, né? E estava ali Davi. Vinha urso, estava ali Davi. Vinha leão, estava ali Davi. Vinha tudo, meus irmãos, estava ali Davi. Porque ele sabia que ele não vivia para ele. Ele vivia para fazer a vontade do Pai. Só que Davi, meus irmãos, ele é da linhagem. E ele era um escolhido de Deus e foi direcionado aquilo que o Senhor escolheu ele para fazer. Não temeu, não desviou o seu olhar. E quando ali ele foi chamado pelo seu pai, que recebeu a ordem de Samuel, quando Samuel olhou para ele, meus irmãos, nem o profeta Samuel, que também era um homem de Deus, porque homens de Deus, meus irmãos, não são perfeitos. Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas Samuel, né, ser humano. Nem sempre o sacerdote, nem sempre o profeta, nem sempre aquele que vai enxergar o teu valor. Nem sempre aquele que está em posição, ele vai enxergar o valor que Deus te deu. Ele vai enxergar o chamado que Deus tem na tua vida. Não vai. Ele pode até olhar e desprezar. Ele pode olhar e falar assim, mas esse? E o Senhor vai dizer, não atente para a aparência. Não atente para a aparência. O Senhor está falando para mim e para você. Para quem quiser ouvir, para quem for ouvir esse vídeo, não atente para a aparência. Não julgue pelo que você está vendo com os teus olhos. Porque o Senhor tem os escolhidos dele na terra. O Senhor tem visto os pequenininhos dele. O Senhor tem visto aqueles que têm estado no campo fazendo a obra dele. Porque nós estamos vivendo um tempo igualzinho esse daí. Vem aquele gigante, poderoso, homem de guerra, experiente, fez e aconteceu. Foi escolhido pelo exército dos filisteus para ser o bafão, para ser o tal. Manda, desmanda, fala e estremece. Mas para Deus, meus irmãos, não tem grande. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que rege. Ele é o que diz que é o grande, que é o eu sou. Fora dele, meus irmãos, não existe nada. Então ali o Senhor, ele usou o teu pequenininho, aquele que ninguém dava nada por ele, para se levantar. Porque Saul já estava intimidado, o exército de Saul já tinha recuado, né? Ninguém queria descer até o vale. Ninguém queria descer até o vale, porque ninguém quer ir até vale. Mas a gente aprende nessa palavra, que é no vale. É lá embaixo no vale, não é nas campinas. O exército estava escondido nas campinas, nas montanhas. Estava todo mundo ali. Mas Davi não. Davi desceu até o vale. E ele foi. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi e apressou-se e correu ao combate. Para se encontrar com aquele filisteu com o seu alforje na mão. Tomou dali aquela pedra e atirou. E feriu aquele filisteu na testa dele. Aquela pedra se encravou na testa dele. E ele caiu sobre o seu rosto em terra. Vemos aí a estratégia de Deus na vida do homem. Vemos aí a direção de Deus, o que Deus faz
na vida dos teus. Deus usa coisa pequena, usa coisa insignificante, coisa desprezível, coisa que ninguém dá nada. Estratégia de Deus. Isso que nós chamamos de estratégia. Deus dá estratégia para os seus pequenininhos, para vencer gigante, para derrubar gigante. E por fim ali Davi vai e pega a própria espada do gigante. E ali ele tira a cabeça daquele gigante ali. Tomou a sua espada, tirou da bainha do gigante e matou o gigante, cortando a cabeça. Ele, com a própria arma do gigante, ele matou o gigante. Ele derrubou, feriu com algo insignificante que foi uma pedra. Mas a morte do gigante foi com a própria arma do gigante. O Senhor está trazendo uma revelação para nós. É com a própria arma do gigante que você vai derrotar ele. É com aquilo que estão dizendo que vai ser o teu fim, é que vai ser a tua vitória. É aquilo que estão dizendo que vai te acabar com você, é que Deus está falando que é vitória. É aquilo que o inimigo está dizendo que acabou, que é o fim desse povo, dessa nação brasileira. É o que o Senhor vai fazer, a nova história. O Senhor, ele requer que os crentes, que os servos do Senhor, os cristãos, aqueles que estão afastados, desviados, aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, venha olhar acima do gigante, venha olhar além do gigante, venha olhar. Olha para quem está lá em cima, olha para quem é soberano, para quem está acima de todas as coisas. Olha para aquele que pode todas as coisas. E diga, é em nome do Senhor dos Exércitos. Não no meu nome. Não no nome de presidente, não no nome de governador, não no nome de prefeito, não no nome de nada. É no nome do Senhor. Porque Davi não foi no nome do Saul, Davi não foi no nome de Israel, Davi não foi no nome de Jessé, do teu pai, e não foi no nome dele. Ele foi no nome do Senhor. É em nome do Senhor. E o Senhor Jesus hoje é o nosso Senhor. E a palavra dele diz que diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então cada um, meus irmãos, toma posição diante de Deus. Não é com a armadura de Saul que nós vamos vencer. Não é com estratégia de Saul que nós vamos vencer. Não é com estratégia de rei, de governo, de nada. É em nome do Senhor. O Senhor, ele quer que nós venha descer, lá no vale. É lá no estreito, é lá embaixo. É na onde ninguém quer ir. Desce lá, para guerrear. É no joelho, é de barriga para trás. Porque muitos estão dentro de casa só comendo, engordando e enchendo as panças e não estão ligados no que o Senhor quer falar. Não estão tendo revelação, estão confusos, não estão tendo intimidade nas madrugadas com Deus, não estão entendendo nada. Ouve um falar, ouve outro falar, ouve Saul falar, ouve